Exemplos. O primeiro exemplo, eu vou considerar aqui então o R3, tá? Então a gente pode considerar W um plano pela origem. Sei lá, um plano aqui qualquer, né? Vamos supor que ele corta aqui assim. Sei lá, um plano... Poderia ser algo dessa forma, né? Então um plano aqui passando pela origem. Então a origem está lá, certo? Por que ele é então esse subespaço vetorial? Primeiro caso, ele é diferente do vazio. Por quê? A origem está lá, a gente já sabe. Então, 0 pertence a W. Tá? O 0 do R3, né? Então, 0, 0, 0. Segunda, se eu pego, então, dois elementos que estão no plano. Quando a gente faz a soma, né? Então, soma de dois vetores, vão estar no mesmo plano, né? Vão estar no plano gerado pelos dois vetores. Tá? Então, se eu pego... dois vetores aqui, a soma entre eles vai ser dada aqui pelo paralelogramo. A gente viu lá em alga 1. Tá? Então vai estar ainda dentro desse plano. E se eu pego um vetor aqui, faço multiplicação por qualquer escalar, o que eu vou obter vai ser um múltiplo dele. O múltiplo dele vai estar na reta gerada por ele. Né? Então vai estar lá dentro, né? Vai satisfazer essa propriedade. Tá? Então vai estar ainda dentro do plano. Então, obviamente, um plano passando pela origem é um subespaço vetorial. Tá? Além disso, pessoal, a gente pode mostrar que em R3 os únicos subespaços, tá? Então, em R3 os únicos subespaços são, bom, os triviais, né? Então o mínimo que é só o zero, retas que passam pela origem. Porque se eu pego uma reta que passa pela origem, se eu tenho um vetor que está naquela reta e um outro, somar vai dar naquela mesma reta também. Se eu tenho um vetor que está lá, multiplicar por um número real vai dar um múltiplo, então vai estar na mesma reta também. Tá? O que mais? Vale planos pela origem, também são, e o próprio R3. Tá? Então só tem esses tipos de subespaços dentro do R3, dentro do Rn de modo geral, né? Por quê? Aqui é R3. Depois, pessoal, na aula que vem a gente vai ver que os planos têm dimensão 2, eles vão ser gerados por dois vetores. Então, dimensão 3, dimensão 2, dimensão 1, dimensão 0. Tá? Assunto para a próxima aula. Calma. Tá? Mas, então, qualquer Rn vai ser, então, Rn, qualquer subespaço, né? Qualquer subconjunto de dimensão n-1, n-2, que passa pela origem, né? Assim consequentemente. Então o segundo exemplo é dentro do espaço das matrizes de dimensão m por n com entradas reais. Tá? Então eu vou considerar aqui W subconjunto de V formado pelas matrizes triangulares. Tá? Então esse aqui é um subespaço. Por que ele é um subespaço de V? Primeiro, se eu pego a matriz nula, então ela vai ser
Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0. Né? Então ela vai ser uma matriz triangular. Lembra que a gente viu lá na primeira aula dos tipos de matrizes? Então, matriz triangular superior significa que o triângulo inferior é nulo. Né? Então, se eu tenho uma matriz que satisfaz, a matriz nula, por exemplo, ela satisfaz isso. Tá? Então, só cuidado aqui, pessoal, que se eu estou falando em matriz triangular, eu tenho que tomar cuidado que é a mesma dimensão. Então, eu vou estar, na verdade, eu estou no espaço das matrizes quadradas. Tá? Só esse cuidado aí. Então, essa matriz aqui quadrada, n por n, então, uma matriz nula, tá? Ela satisfaz também. Então, o triângulo aqui embaixo, né, da diagonal, é nulo, então ela é triangular superior. Então, uma matriz nula é triangular superior, é triangular inferior, né, como a gente viu na primeira aula. Então, de fato, essa matriz nula, a matriz nula, ela pertence a W. Então, ou seja, W é não vazio. Ok? Então, primeira propriedade de beleza. Segunda condição, né? Se eu pego duas matrizes, né? Então, A e B, matrizes em W. Né? Então, quer dizer que A e B é triangular. Quando eu somo duas matrizes, veja, ó, eu vou mostrar aqui para uma matriz 3 por 3. Então, se eu tenho A, B, C, D, E, F. O resto aqui embaixo é 0. E eu somo com uma outra matriz, G, H, I, J, K, L. O que vai acontecer? Como que eu somo duas matrizes? Somo elemento por elemento, uma entrada por entrada. Então isso vai ficar A mais G, B mais H, C mais I. Aqui embaixo, D mais J, aqui E mais K e aqui F mais L. Aqui vai dar 0, 0, 0. Então, tá vendo que a soma de duas matrizes triangular superior continua dando triangular superior? Porque o triângulo inferior nas duas vão ser 0. Então, quando eu somo, o triângulo inferior do resultado também vai dar 0. Tá? Então, isso aqui, se duas matrizes estão nesse espaço, nesse subespaço, né, nesse subconjunto, na verdade, que a gente está provando que é subespaço, então a soma também vai estar. Então ele é fechado para soma. Beleza. Então a segunda propriedade aí, a segunda condição é satisfeita. Terceira condição, se eu tenho um número, sei lá, lambda, real, e eu tenho uma matriz triangular superior. Então, como que vai ficar o produto? Bom, quando eu faço o produto, vejam só, se eu fizesse aqui, ó, deixa eu usar esse mesmo exemplo aqui, 3 por 3. Se eu faço isso aqui vezes lambda, ó, como que eu faço multiplicação por escalar? Que uma matriz, um número vezes uma matriz, eu vou multiplicar cada entrada. Como o triângulo inferior é 0, quando eu multiplico por lambda, vai ficar 0 aqui também. Então isso aqui vai ficar lambda A, lambda B, lambda C, lambda D, lambda E, lambda F, 0, 0, 0. Vai ficar triangular superior também. Tá? Então, isso aqui pertence a W também. Então, ele é fechado para multiplicação por escalar também. Tá? Então, obviamente, ele é um subespaço vetorial do espaço das matrizes quadradas. Tá? Então, só aí tem que ser matriz quadrada para satisfazer isso. O próximo exemplo, pessoal, ó, eu só vou comentar ele. Então, o conjunto da solução de um sistema linear, né, lembrando que a aula passada foi sistema linear, um sistema linear homogêneo, né, de n incógnitas. Então eu vou ter n incógnitas, tá? Ele vai ser também um subespaço vetorial do conjunto das matrizes de dimensão m por 1. M por 1 então quer dizer que é uma matriz coluna. É uma matriz coluna. Tá? Então,
o conjunto das soluções do sistema linear homogêneo. Por quê? Linear homogêneo significa que aquela segunda parte depois do igual é tudo zero. Tá? Então vocês podem pensar como que eu provo então que de fato o conjunto das soluções do sistema é um subespaço. Ou seja, se eu tenho então um sistema linear homogêneo de n incógnitas, se eu tenho uma solução, se eu tenho duas soluções, a soma vai ser solução. Se eu tenho uma solução, o produto por um escalar vai ser também solução. É isso basicamente que eu tenho que mostrar. E o primeiro caso, né, mostrar que a solução nula também é solução de um sistema homogêneo. Né? Então, isso é óbvio, né, porque se eu tenho uma equação onde do outro lado a igualdade é zero, não tem termo constante, o zero é uma solução. Tá? Então também esse é o terceiro item aí dos nossos exemplos, também vale essa observação, tá bom? Então também é um conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo de n incógnitas, é um subespaço vetorial do espaço das matrizes, matriz colunas.